Você já percebeu que a idolatria não acabou? Ela só mudou de forma. Hoje ninguém precisa se ajoelhar diante de uma estátua para viver longe de Deus. Muitos fazem do dinheiro o seu Deus. Outros transformam artistas, relacionamentos, prazer, redes sociais, aparência, futebol, política em verdadeiros deuses. E talvez o mais assustador seja isso. Existem pessoas dentro da igreja que cantam para Deus, mas vivem escravas de ídolos escondidos no seu coração. A Bíblia é clara: Deus não divide sua glória com ninguém. No livro de Êxodo, o Senhor declarou: Não terás outros deuses diante de mim. Mas a humanidade continua repetindo o mesmo pecado desde o início. Enquanto Moisés estava no monte buscando a presença de Deus, o povo estava lá, embaixo, construindo um bezerro de ouro. Eles tinham visto o milagre, tinham atravessado o Mar Vermelho, tinham visto o poder de Deus com os próprios olhos. Mesmo assim, trocaram a glória do Deus vivo por um ídolo feito por mão de homens. E antes de julgar aquele povo, olhe para esta geração. Quantas pessoas passam horas no celular, mas não conseguem passar 10 minutos em oração? Quantos conhecem letras de músicas inteiras, mas não conhecem um versículo da Bíblia? Quantos choram por artistas, mas não choram na presença de Deus? Isso também é idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração do homem se torna um ídolo. E o problema da idolatria é que ela parece inofensiva no começo. Ninguém acorda dizendo: hoje vou abandonar Deus. Não. O coração vai esfriando aos poucos. Primeiro a pessoa deixa de orar, depois perde a fome pela palavra, depois começa a amar mais o mundo do que a presença de Deus. E quando percebe, já está distante. A idolatria, ela cega. Tem gente defendendo o artista com mais paixão do que defende a própria fé. Pessoas que se revoltam quando falam do seu cantor favorito, mas permanecem em silêncio quando zombam do nome de Jesus. Isso revela onde está o coração. A Bíblia diz em Mateus: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E talvez agora Deus esteja expondo algo escondido dentro de você. Porque idolatria não é apenas imagem de escultura. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus. Pode ser um relacionamento. Tem gente que faz do namorado, da esposa ou dos filhos centro da vida. E quando perde aquilo, desmorona completamente porque sua esperança estava em pessoas e não em Deus. Pode ser o dinheiro. Há pessoas que sacrificam a família, a saúde e até a fé para conquistar bens materiais. Vivem por status, vivem para impressionar aos outros, mas por dentro estão vazias. Jesus perguntou: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pode ser até ministério. Sim, até dentro da igreja existe idolatria. Pessoas que querem aparecer mais do que glorificar a Deus, querem palco, reconhecimento, aplauso, mas o Evangelho nunca foi sobre exaltar homens, sempre foi sobre exaltar a Cristo. E sabe o que é mais forte? Deus leva a idolatria muito a sério. No Antigo Testamento, a idolatria trouxe destruição sobre nações inteiras. O povo se afastava de Deus e colhia caos, dor e juízo, porque todo ídolo afasta um homem da presença do Senhor. E hoje não é diferente. Existe uma geração emocionalmente destruída, porque abandonou Deus e colocou sua presença em ídolos modernos. As pessoas estão deprimidas porque buscam sentido em fama. Estão vazias porque buscaram felicidades em prazeres passageiros. Estão perdidas porque trocaram a verdade de Deus pelas ilusões desse mundo. Só que nenhum ídolo consegue preencher o vazio da alma.
somente Deus. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem porque o Espírito Santo está tentando acordar você. Talvez sua vida espiritual esfriou. Talvez você perdeu a paixão pela presença de Deus. Talvez outras coisas começaram a ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. Mas ainda há tempo para se arrepender. A Bíblia diz em 1 João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso é um alerta. Porque o inimigo não precisa fazer você negar a Jesus com palavras. Basta fazer você amar outras coisas mais do que ama a Deus. E muitos já caíram nessa armadilha. Existe gente viciada em aprovação, viciadas em likes, viciada em aparência, viciada em prazer. Tudo gira em torno do eu. Mas o Evangelho nos chama para morrer para nós mesmos e viver para Cristo. É aqui que está uma verdade forte. Aquilo que controla a sua vida é o seu Deus. Se o dinheiro controla você, então ele virou seu Deus. Se a opinião das pessoas controla você, então isso virou seu Deus. Se um pecado domina você, então ele se tornou um ídolo no altar do seu coração. Por isso Deus chama seu povo ao arrependimento, porque ele não quer apenas uma parte da sua vida. Ele quer o coração inteiro. Deus não aceita concorrentes. E talvez alguém esteja pensando, mas eu amo a Deus. A pergunta é, Deus realmente ocupa o primeiro lugar na sua vida? Porque muitas pessoas querem Deus, mas não querem abrir mão dos ídolos. Querem a bênção, mas não querem renunciar àquilo que está roubando sua comunhão com o Senhor. Só que avivamento começa quando os ídolos caem. Foi assim na Bíblia. Toda vez que houve arrependimento verdadeiro, os altares falsos foram destruídos. E talvez hoje Deus esteja dizendo para alguém, é hora de quebrar os ídolos escondidos. Apague aquilo que está contaminando sua alma. Afaste do que está afastando você de Deus. Volte para a presença, porque nada neste mundo vale mais do que sua comunhão com o Senhor. Dinheiro passa, fama passa, beleza passa, prazer passa, mas a alma é eterna. E um dia todos estarão diante de Deus. Nesse dia, não vai importar quantos seguidores você tinha, quanto dinheiro ganhou, quantas pessoas te admiravam. A única coisa que vai importar é, você viveu para Deus ou para os seus ídolos? Então examine seu coração agora. Existe algo ocupando o lugar de Deus na sua vida? Se essa mensagem falou com você, se esta mensagem falou com você, não ignore a voz do Espírito Santo. Arrependa-se enquanto há tempo e escreva nos comentários, somente Deus merece o primeiro lugar. Se esse vídeo abrir os seus olhos, curta, compartilhe com alguém e se inscreva no canal, porque enquanto o mundo cria ídolos, nós vamos continuar pregando a verdade do Evangelho. Deus te abençoe.